Caríssimos amigos, boa noite para todos. É com muita alegria que nós estamos nesse momento dos preparativos finais para iniciarmos mais um programa de estudos das nossas noites tão esperadas das quintas-feiras. Então vamos, nesse momento, endereçar um abraço carinhoso, fraterno, a todos os nossos companheiros teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rede Brasil Espírita, nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa em torno do livro Apocalipse, do Vidente de Patmos. Para nós é um motivo de muita alegria. É um instante bendito para o nosso coração estar aqui com vocês, aproveitando para endereçar também um abraço a todos os nossos amigos do Hangout que nos acompanham no chat interativo, que nesse momento possamos todos juntos nos unirmos em prece para iniciar, portanto, o nosso trabalho. Eu convido vocês, portanto, a fechar a janela para o mundo externo. Vamos mergulhar na nossa intimidade. Vamos mergulhar na nossa intimidade com o carinho de sempre. Eu aproveito para, nesse momento, convidá-los, portanto, então, para nos acompanhar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a todos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cairmos novamente em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que nesse momento possamos todos nós agradecermos a espiritualidade que nos tutela, os benfeitores que carinhosamente nos envolvem, abençoando os nossos lares, envolvendo a todos aqueles que caminham junto conosco. Nesse momento, nós pedimos, portanto, a permissão para iniciarmos mais um programa em torno do Apocalipse de João. Que os benfeitores espirituais, portanto, possam nos auxiliar, nos inspirando, para que a nossa noite seja produtiva, seja um instante em que as notas do Evangelho possam se configurarem em roteiro para o nosso coração. E de alguma sorte possamos chegar ao final do trabalho com a paz em nossos corações.
nesse momento, eu venho questionar a todos os nossos companheiros quanto à chegada da imagem e do som para vocês no Hangout. Tá tudo ok? Podemos continuar? Então vamos lá. Queridos amigos, nós estamos trabalhando na introdução do estudo do livro Apocalipse. E como tal, na última semana, nós iniciamos o trabalho fazendo um estudo introdutório em torno da presciência, teoria da presciência, que para nós tem um valor extraordinário para que a gente possa entender o que vem a ser efetivamente a profecia. Então nós trabalhamos com a teoria da presciência de Allan Kardec, que está no capítulo 16 do livro A Gênese, no tópico As Predições segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos trabalhar a partir do tópico do item 5 da teoria da presciência. Então, Allan Kardec assim afirma para nós: pode também semelhante missão ser confiada a certos homens desta maneira. Aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta, recebe a sua revelia e, por inspiração dos espíritos que a conhecem, e revelação dela, e a transmite maquinalmente, sem se aperceber do que faz. É sabido aos demais que, assim durante o sono, como estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire em grau mais ou menos alto as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se sobretudo houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá como presente os sucessos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante, ou conservar lembrança deles ao despertar. Se os sucessos hajam de permanecer secretos, eles os esquecerá, ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. Então, nós vemos aqui que os espíritos, ao se emanciparem, deslindando do corpo físico, podem ser levados para o mundo espiritual e lá obter informações quanto aos acontecimentos do futuro. Porque os benfeitores, com uma visão mais ampla do processo da evolução, eles trabalham no sentido de trazer para os homens na Terra alguns toques, algumas alertivas, para facilitar, para, vamos dizer assim, contribuir para que os homens tragam para a Terra, pelo fenômeno da mediunidade, aspectos que possam contribuir no desenvolvimento da humanidade. Agora, existem situações que o indivíduo pode perfeitamente
ter acesso, mas ao retornar para a vigília, ou seja, no corpo físico e despertar pela manhã, o que não for importante para ele lembrar, os benfeitores magneticamente auxiliam para que isso se faça. Ou seja, não haja, portanto, a recordação da experiência vivenciada. Observemos bem como é interessante o fenômeno mediúnico, né? Nós temos aqui, portanto, alguns aspectos que são importantes para que a gente possa analisar também as experiências que nós vivenciamos no que remonta aos procedimentos no mundo espiritual. O contato com os benfeitores, os conselhos que eles nos oferecem, que possamos nos preparar, inclusive, para viver essas experiências, né? Para viver essas experiências. E ao despertarmos no plano físico, durante a manhã, procurarmos tirar as lições, interpretar os símbolos, obviamente, à luz da doutrina espírita e do Evangelho. Bom, vamos passar para o item 6. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente, na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. E é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se vêem os grandes capitões avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória. Que homens de gênio, como, por exemplo, Cristóvão Colombo, caminham para uma meta, anunciando previamente, por assim dizer, o instante em que a alcançarão. É que eles viram essa meta, que para seus espíritos deixou de ser desconhecida. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que lhe estabelece o princípio fundamental. O princípio fundamental. A chave. O conhecimento do futuro, na realidade, para o ignorante na Terra, é um fenômeno sobrenatural. O que os espíritos estão nos mostrando não ser efetivamente. Isso é extremamente importante para nós compreendermos a importância do alcance, da experiência que o espírito consorcia. As suas experiências podem remetê-lo a distâncias incomensuráveis e, ao retornar, ele nos fala de um país distante e que nós estamos caminhando para conquistá-lo. Então, os idealistas, por intuição, seguem determinados naquele objetivo e depois se tornam vultos admirados, como, por exemplo, citado Cristóvão Colombo. Como Kardec cita Cristóvão Colombo, eu gostaria de
trazer aqui uma informação conhecida no meio espírita. Cristóvão Colombo, ele teve muitas resistências trabalhando nessa órbita dos descobrimentos, da navegação. Um espírito extremamente inteligente, habilitado para ser utilizado pelas hostes superiores no encaminhamento da evolução dos homens. Então, por ter sido um grande navegador fenício, em outras existências, por exemplo, viveu uma personalidade também conhecida por nós na história, Marco Polo. Quando ele retorna para cumprir esse trabalho de navegar na direção do Novo Mundo, ele o fez por ser conhecedor, né, da navegação, do estudo dos astros, que se tornou para ele referencial de orientação, as experiências por lidar com as estações, a navegação que pode promover uma certa segurança, como também uma mediunidade muito interessante para estar em conexão com os benfeitores que o tutelavam, e obviamente espíritos que também tinham experiências lidando com as forças marítimas. Mas é muito interessante porque no seu ideal ele reencarna envolvido por aqueles que vieram fundamentar a escola de Sagres. Ele tinha guardado na sua intimidade aquela missão de descobrir a América. Então é muito interessante porque ele enfrentou o sistema, diga-se de passagem, acabou recebendo um apoio importantíssimo da então rainha de Castela Velha e Castela Nova, Isabel de Aragão, ou melhor, Isabel de Castela, esposa de Fernando de Aragão. Não é? Essa história é belíssima. E por que ela se simpatizou tanto com a causa dele? Espiritualmente, hoje a gente já sabe que são espíritos que se conheciam. E aqueles que favoreceram tinham um compromisso de facilitar, de oferecer os recursos para que ele pudesse se envolver no empreendimento. Muito interessante. E aí, aqueles que gostam de estudar os mecanismos da reencarnação, da evolução no tempo, esse mesmo Cristóvão Colombo foi, numa época posterior, o Bartolomeu de Gusmão, já se envolvendo com outro movimento, não mais no mar, mas procurando as alturas. Posteriormente, para resumir, porque a trajetória dele é bem interessante para se estudar, mas ele reencarna aqui no Brasil e se torna o pai da aviação. Estamos nos referindo a Santos Dumont. Santos Dumont, que desencarnou dentro das suas questões humanas, da complexidade da psicologia humana, viveu dramas do mundo espiritual e, posteriormente, reencarna numa família espírita, filho de um ilustre espírita, o respeitado Clóvis Tavares. Reencarna como seu filho, tem o nome de Carlos, era conhecido na família por Carlinhos. Uma história belíssima, ou melhor, uma história marcada por um drama, mas que depois se transforma num magnífico movimento de espiritualidade, fraternidade
comprometimento familiar de todos que ali viviam. Carlos, conhecido como Carlinhos, diga-se de passagem, foi o único espírito que na trajetória mediúnica de Francisco Cândido Xavier se comunicou antes de reencarnar, através do Chico, assinando como Santos Dumont uma mensagem, e posteriormente ele também utiliza a mediunidade psicográfica de Chico Xavier e se comunica como o Carlinhos, o filho querido, que houvera desencarnado ainda jovem, mandando, portanto, uma mensagem ao seu pai, Clóvis Tavares. É muito interessante porque, depois de desencarnado, ele vai abrir todo o drama, falando do seu passado espiritual e o papel importante que a família exerceu para o seu soerguimento. É belíssima essa história. E ele, no mundo espiritual, inclusive, já buscando as alturas, depois de trabalhar tanto no sentido da sua desenvoltura na Terra, já ansiava voos diferentes. Não mais das conquistas entre os homens, mas voando na direção das conquistas na sua própria intimidade. Não mais com os favores, com a bajulação, com o aplauso que as conquistas oferecem, mas, acima de tudo, trabalhando dentro dos princípios da vivência do Evangelho. E essa encarnação dele aqui, como Carlinhos, ela foi muito importante para ele, porque com poucos anos de vida, houve um acidente, e em função desse acidente, a criança ficou com vários comprometimentos, o que inclusive favoreceu para que fosse uma encarnação muito difícil, embora se tornando uma figura central para a família. É muito importante, interessante que vocês que se interessarem em estudar essa história, procurem material no próprio blog do chico-xavier.com, de responsabilidade nossa. Existe um artigo em que Flávio Mussa Tavares, o irmão do Carlinhos, filho do Clóvis, o Flávio, com a sua veia poética, um companheiro muito sensível, escreve essa história, inclusive esclarecendo algumas dúvidas que surgiram em torno da personalidade de Santos Dumont. Então, olha que interessante. Voltando ao Cristóvão Colombo, o mesmo espírito Santos Dumont. Ele tinha o ideal, se abraçou nesse ideal, nos momentos de intempérie vivenciada no mar. Essa história de Cristóvão Colombo, conhecida por todos, quando, por exemplo, os marujos, a tripulação, atingiu um determinado ponto da navegação, da viagem, e se sentiram perdidos, começaram a desconfiar do capitão, do responsável, que era Cristóvão, começou a ter problemas, motins, começou a uma ambiência de muita dificuldade, e até que, quando estava para acontecer um problema grave, que poderia até levar a tripulação a tirar a vida do próprio capitão, assumir a embarcação para tentar retornar, Cristóvão Colombo, amparado pelas hostes espirituais, coordenadoras
do próprio progresso do planeta, quando menos esperavam, se depararam com a Terra e alguém gritou: Terra à vista. E esta visão definiu o descobrimento da América. Ele se firmou nesses ideais. É muito interessante. Se a gente pudesse trazer de uma forma bem clara, operacional para a nossa vida, para que as nossas intuições, esses ideais que nós alimentamos dentro de nós mesmos, pudessem ser abraçados sem pestanejar, sem hesitar, sem temer. Seguirmos na direção do porto seguro que nós, de alguma sorte, já começamos a assimilar, a compreender como uma meta a ser alcançada. Não desistir jamais. Não desesperar no meio das tempestades. Caminharmos dentro desses planos de revelação. O nosso programa Apocalipse, ele já fala muito para a gente sobre as revelações que vão chegando para nós de uma forma natural, sem espetáculos, sem trazer para nós qualquer ideia surrealista ou que possa configurar insegurança, dificuldades. Pelo contrário, as revelações objetivam, acima de tudo, o nosso bem-estar como indivíduos e como humanidade. Princípio fundamental da revelação: a chave, o entendimento, o conhecimento, que a doutrina espírita favorece com tanta propriedade para todos nós. Hoje, por razões técnicas, estamos com um problema no chat, mas nós, em face a essas dificuldades, que nós pedimos desculpa, mas que não depende da gente, né? Eu agradeço o apoio, acompanhando as transmissões através da Rádio Brasil Espírita, do próprio site da FEAC, do site da Rede Amiga Espírita. Vamos continuar o nosso trabalho. Eu endereço novamente um abraço para todos os nossos teleouvintes. Vocês, esta audiência é fundamental para que a gente possa continuar no nosso trabalho de divulgação dos princípios da doutrina e do Evangelho. Bom, eu vou trabalhar o item 7 agora. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento. Atravessando o pensamento, o espaço, como sons atravessam o ar, um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou no dos homens cujos atos devam provocá-lo, pode formar uma imagem para o vidente. Mas, como a sua realização pode ser apressada ou retardada, por um concurso de circunstância, este último vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Não raro, acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretizem em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Esse ponto aqui para nós é importante também. E nós chamamos a atenção até para encaixar em alguns acontecimentos
que possam envolver a mediunidade anímica ou os mecanismos mediúnicos que envolvem o plano espiritual, ou seja, com intervenção dos espíritos. Kardec vem nos explicar que as pessoas que são dotadas da faculdade de prever, a mediunidade clarividente, que trabalha na precognição, que acessa a acontecimentos futuros, ela pode acontecer num processo sonambúlico, ou seja, num envolvimento espiritual muito contundente, em que o cérebro humano adormece por conta da expansão perispiritual e uma atuação muito mais no plano extrafísico do que no físico, que o cérebro acaba por não registrar quando o médium retorna à vigília. E o termo sonambúlica nos remete também aos procedimentos vivenciados pelos sonâmbulos. Por exemplo, adormecem, andam dentro de casa, conversam e depois não se recordam absolutamente de nada. A mediunidade sonambúlica tem essa característica também. Porém, o espírito do medianeiro, ele tem uma atuação no mundo espiritual. Ou seja, ele assume uma postura consciente no mundo espiritual pelas suas aquisições, pela sua experiência e realiza atividades. E aqui no caso, acessa a informações espirituais, advinda de espíritos, ou que ele registra nos quadros ideoplásticos, né? Ou seja, quadros que foram idealizados por uma mente manipulando o fluido cósmico universal e que passam a ser vitalizadas por aqueles que a sustentam. Então o médium pode perfeitamente ver esses quadros, ou, recebendo informações, transmiti-las para terceiros e não recordar quando retornar. Ou o fenômeno da presciência pode acontecer com o médium, ou no caso o espírito do médium está num êxtase, que foi o caso vivenciado por João Evangelista. Nós vamos, quando adentrar no texto, encontrar logo no início uma expressão que caracteriza todo o trabalho. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo ao vidente de Patmos, ao clarevidente João Evangelista. Ele estava em êxtase, ele foi arrebatado, numa linguagem da época, ao sétimo céu. Como, por exemplo, aconteceu com Paulo de Tarso, quando ele vai, por exemplo, ter o contato com Estevão, com Abigail. Na descrição do livro Atos dos Apóstolos, ele narra que ele foi arrebatado. Na sua carta aos Coríntios, ele fala sobre o espinho da carne. Ele vai compreender o que vem a ser espinho na carne quando ele foi ter com o Senhor. Eu citei Estevão e Abigail porque Emmanuel, acessando as tradições do mundo espiritual, a biblioteca que registra a história universal, obteve os detalhes desse desdobramento e revelou, através de Chico Xavier, como que aconteceu. Por isso, nós somos convidados, na literatura espírita, a perpassar uma das obras mais extraordinárias dessa lavra mediúnica de Chico Xavier, que foi o livro, ou que é o livro, Paulo e Estevão. Mas voltando ao Apocalipse, João estava vivendo um processo mediúnico em que, arrebatado em espírito,
E alguns autores espirituais chegam a informar, e aí a gente tem que ter um certo cuidado para não tomar como verdade absoluta, mas nós temos médiuns que narraram que João trabalhava em Patmos junto com um companheiro, que era médium também, que era o doador de fluidos que proporcionava o fenômeno da ectoplasmia, ou seja, o plasma espiritual vinculado ao nosso duplo etérico, que favorece para que aconteça o fenômeno mediúnico. Então, isso é um dado interessante para se pensar. O que não invalida, o que não altera absolutamente em nada a história do êxtase vivido pelo nosso discípulo amado, pelo querido João Evangelista. Êxtase, ele viu Jesus, ele esteve em comunhão direta com Jesus, e por isso ele registrou no livro, que nós vamos estudar, para não dizer que já estamos estudando com essa chave que Allan Kardec vai nos oferecendo desde esta introdução. Mas no conteúdo aqui do item 7, vem definir o seguinte, que atravessando o pensamento, o espaço, como sons atravessam o ar, os espíritos, portanto, viajam, assimilam, captam, traduzem, decodificam e nos oferecem. A ideia é essa. Agora, o que é importante é a segunda parte desse parágrafo. Que na revelação espiritual, um fato precisa de ser observado. A definir o seguinte, que não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto. Não, me perdoem, eu preciso de ler desde o início. Atravessando o pensamento, o espaço, como os sons atravessam o ar, um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou no dos homens cujos atos devem provocá-lo. Então tem esse detalhe. Existem acontecimentos que dependem dos espíritos. Existem outros que dependem dos atos dos homens para provocar o acontecimento. E para não dizer que sempre haverá um consórcio, plasmado, idealizado pelos espíritos, e que compete aos homens entrarem em comunhão com eles. Pode formar uma imagem para o vidente. Foi o caso de João. Mas, como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstância, esse último vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Momento em que se dará. Então, aqui Kardec vai falar da lei de circunstância. Emmanuel fala das necessidades. Então, eu vou aqui, irreverentemente, conjugar circunstância e necessidade. Ou seja, o médium percebe. Mas para a concretização, depende de uma série de fatores. Uma série de fatores. Por isso, previsão com data, ela já começa a determinar para nós uma possibilidade de erro muito maior do que de acerto. Por quê? Porque os espíritos trabalham numa outra condição temporal, para não dizer atemporal. É completamente diferente. O calendário dos espíritos, ele, por exemplo,
a gente vai verificando nas obras que no mundo espiritual muito próximo da Terra, ou seja, espíritos que desencarnam e ainda estão muito presos às questões temporais do mundo dos homens, eles trabalham em cima até de datas que são a nossa realidade, didática de aprendizado. Então o tempo é um recurso didático da misericórdia para o nosso crescimento. Então quando se desencarna, a realidade do mundo espiritual fica próxima à nossa, porque os espíritos nesta faixa ainda estão muito vinculados psicologicamente às questões da Terra. Só que, à medida em que você vai sutilizando esses campos de atuação, o mundo espiritual vai se tornando cada vez mais rarefeito, se eu posso dizer, na questão espacial. Os espíritos passam a trabalhar, portanto, numa outra faixa dimensional que costuma ser completamente fora do nosso contexto, quanto homens encarnados. Por isso, um acontecimento que para um espírito que está numa faixa superior é presente, é uma realidade, para os homens da Terra está numa projeção assim de um futuro muito distante. Por isso que os espíritos superiores não trabalham com detalhes. Eles trabalham com planos, com um planejamento superior. O detalhamento fica por conta das engrenagens da evolução que vão nos colocando na condição de intérpretes. Não sei se a ideia ficou clara. Então, quando um espírito afirma, vai acontecer isso no dia tal, na hora tal, pode saber que ali nós estamos numa realidade ainda muito materializada. E se provém de espíritos, os mesmos estão com a visão bastante obliterada. Lembram que nós discutimos aqui um pensamento de Herculano Pires, falando sobre aquela conta que Allan Kardec fez sobre a sua reencarnação? Ficarei um pouco de tempo no mundo espiritual e vou retornar. Herculano Pires desenvolveu um raciocínio que eu reputo como extraordinário. E eu falei sobre isso aqui na última semana. Allan Kardec, uma mente brilhante. Mas quando, por exemplo, ele fez um cálculo e que definiu na cabeça dele um retorno poucos anos depois para dar continuidade à obra, porque os espíritos falaram para ele que ele iria voltar para continuar, ele foi para a matemática. Ele era um homem de ciência. Então, ele projetou, olha, o mundo espiritual, pelas informações que eu tenho, os espíritos em estado mediano ficam lá em torno de 10, 20, 30 anos e depois estão retornando. É o nosso caso aqui. Vocês veem o André Luiz? Ele demorou 8 anos no calendário nosso para despertar. Aí um tempo depois para se tornar cidadão de nosso lar. E permaneceu várias décadas mandando mensagens, trabalhando na equipe espiritual. E quem sabe se encontra até hoje no mundo espiritual. Olha, André Luiz começou a escrever em 1940. Ele desencarnou na década de 30, viveu no Rio de Janeiro. Pesquisas muito interessantes realizadas por Luciano dos Anjos, né, que conseguiu comprovações com muita riqueza de detalhe, inclusive mostrando em que parte da obra o André Luiz despistou para não apresentar de uma forma a revelar com detalhes quem ele foi, porque isso traria, por certo, confusão, dificuldades para os encarnados, possivelmente para o médium, para a Federação Espírita. Então eles evitaram.
Mas ele deu algumas dicas que depois foram confirmadas e guardadas durante muito tempo. Até que o Luciano dos Anjos, quando viu pessoas afirmando que o André Luiz teria sido Carlos Chagas, teria sido Oswaldo Cruz e etc., ele, opa, peraí. O Luciano, quando esteve aqui entre nós, ele não era homem de guardar as coisas diante de inverdades. Ele saiu a público e escreveu um texto assim muito interessante e um livro que eu confesso não ter a informação de se já foi publicado. Um livro sobre o verdadeiro André Luiz, é o título do livro. Eu tive a oportunidade de conversar com o Luciano dos Anjos muitas vezes sobre o assunto e eu aproveito, se esta mensagem puder alcançar, eu aproveito para endereçar um abraço para o Luciano Filho, que ficou encarregado pelo pai para publicar esse livro, O Verdadeiro André Luiz, e um outro que é um trabalho de pesquisa de muitos anos, né? Resultado de pesquisa do Luciano dos Anjos por décadas de trabalho, de informações com vários médiuns, dentre eles Chico Xavier, um livro intitulado, se eu não estiver errado, ou se não vou mudar o título, Quem Foi Quem? Uma coisa assim. E que, por sinal, ele conversando comigo, com Arnaldo Rocha, pediu até autorização para citar o nosso livro. Isso é tarefa de homens nobres. Eu vou pegar um livro de uma pessoa e, olha, estou citando, estou dando todos os créditos, porque já fizeram isso com o meu livro, Chico Diálogos e Recordações, e cópia cola de textos que eu escrevi, e ficou por isso mesmo, nem um muito obrigado. Pelo contrário, até pegaram e escreveram como se fosse autoria deles, né? Mas a gente sabe que cada um responde de acordo ou diante da própria consciência. E de nossa parte, a gente lê o texto, a gente sabe, né? A gente conhece, porque fomos os autores ou os coautores, e a gente faz prece para estas pessoas que não têm muito compromisso com a ética ou com um cuidado evangélico com as pessoas que estamos trabalhando juntos pelo mesmo ideal. Mas voltando, nesta conjugação, nessas reflexões, o nosso Kardec colocou pontos. E o Herculano Pires, que eu citei aqui anteriormente, discute isso. Discute. Porque ele fala assim, o que significa por um tempo ficará entre nós e depois retornará para dar continuidade ao trabalho. Eu conversei esse assunto com várias pessoas, porque esse tema é muito interessante, porque ele nos faz pensar, caminhar por muitas vias. Se a gente for pegar no literal, o próprio Kardec entendeu que eles estavam falando da reencarnação dele, para ele dar continuidade à codificação, porque ele teve pouco tempo para trabalhar na codificação. Mas aí vem a interpretação. O voltar significa voltar só pelas vias da reencarnação? Não necessariamente. Você pode voltar para operacionalizar de uma forma mais próxima, junto à crosta terrena, né? Ao invés de uma condição espiritual que ele, por certo, possui, e por isso, no dizer de Humberto de Campos, espírito, é um dos discípulos mais próximos de Jesus. Nós sabemos que ele é a reencarnação de João Batista, o precursor, mas o retorno dele para conduzir um trabalho, por que não? Ou, se ele, né, na condição dele de um estudioso da doutrina, subentendeu que ele iria reencarnar, aí alguns forçam a porta para tentar identificar quem foi Allan Kardec. Então, no século XX, muitas perquisições foram realizadas.
Qualquer um de nós, estudantes da reencarnação, já tentamos procurar alguma referência, mas nós não encontramos. Por quê? O Espírito Verdade, os amigos espirituais autorizados afirmaram que ele ia dar continuidade na divulgação. E ele iria ver os frutos. Tá. Um espírito na condição de Allan Kardec ia reencarnar para fazer um trabalho anônimo, ser um palestrante espírita, que ele ia ali acolá, né? Ele iria ser um médium para trabalhar assim, de uma forma também desconhecida? Acredito que não. Eu acredito que não. Ah, mas não necessariamente um palestrante, um médium, um dirigente. Tá, aí você percorre a história do Espiritismo no século XX, que foi pródiga de gente boa, educadores de primeira linha. A gente não encontra uma linha mental com tanta desenvoltura quanto a de Kardec. Não é verdade? O que vocês acham? Agora, forçação de porta para falar, certa feita, e é por isso que o Herculano Pires tem esse raciocínio. Porque o Chico disse, né, que o Herculano foi o metro que melhor mediu Allan Kardec. Então, o Herculano Pires fala com o entrevistador que quer imputar a ele, Herculano Pires, a reencarnação de Kardec. Ele dá um banho no sujeito e, por final, ele não tinha meias palavras. Ele fala que o indivíduo estava delirando, né, porque ele não tinha a mínima condição de ser um espírito de tanta envergadura. Então, a posição do Herculano Pires é uma posição muito importante, muito séria, muito séria. E ele foi tão verdadeiro que ele foi, podemos até chegar a dizer que Herculano Pires foi incompreendido no meio espírita. Ele sofreu muitos problemas com as tradições, a ortodoxia do movimento espírita da época que ele vivenciou. Porque ele falava o que vinha no coração dele, e ele falava com propriedade, e quando ele falava das coisas do movimento espírita, ele dizia sem nenhum drama consciencial, porque, ou melhor, ele não trabalhava numa linha que pudesse estabelecer algum tipo de privilégio para quem quer que seja. Ele muitas vezes falou muitas verdades que envolviam o próprio comportamento do Chico Xavier. E qual que era a postura do Chico? Herculano está certo. Vamos ouvir Herculano. Isso é do Chico Xavier. Agora, quando determinadas pessoas se sentem melindradas porque ouviram a verdade, isso configura, no mínimo, uma consciência pesada que se manifesta. Uma coisa é você discordar, e você discordar não significa que você está melindrado, ok? Mas discordar, no mínimo, é criar uma ambiência de uma discussão sadia. E não discordar saindo atacando, porque quando discorda e parte para o ataque, aí é melindre. Aí é característica de treva. Não tenha dúvida disso. Agora, não era Allan Kardec. Eu estou falando tudo isso para vocês verem que o assunto é complexo. Que uma coisa puxa a outra. Até para a gente concluir uma reflexão. Então, aí, só para não dizer que eu não falei das flores, Chico Xavier, vocês vão encontrar também entrevistas de Chico Xavier falando sobre Allan Kardec. Então, porque tem uma forçação de porta que é uma coisa assim, vixe, uma forçação de porta para querer fazer que o Chico Xavier seja Allan Kardec, que é uma coisa que se torna insana, fanática, para não dizer irracional, com todo respeito a quem defende essa tese. Mas estão dizendo assim, um pouquinho de um certo desconhecimento no que remonta ao que significa uma linha mental. Porque são dois espíritos completamente diferentes. Se você fala, por exemplo, se você associa o pensamento de Allan Kardec com
de Lutero, por exemplo, você vê linha mental. Com Paulo de Tarso, você vê uma linha próxima. Não tem nada a ver um espírito com o outro, tá? Mas a gente pegar uma linha mental de um ser, um professor racional, metódico, longe de uma veia poética, um espírito extremamente masculino nas suas expressões, e quando se apresenta com características masculinas, significa que a gente não fica pulando de galho em galho, de encarnação para encarnação. Hoje homem, amanhã mulher. Não é assim. Existe uma esteira que a gente percorre. Quando o espírito que não tem sexo, o mundo espiritual é assexual. Mas vamos perceber que a mulher que desencarna continua no mundo espiritual mulher. O homem também. Quando reencarnamos, nós vamos trazer as manifestações do nosso psiquismo, que está caminhando numa linha masculina ou numa linha feminina. Embora a minha desenvoltura masculina pode reencarnar num corpo feminino. Por qual motivo? Pelos processos de evolução inerentes ao espírito, às suas necessidades, seja para soerguimento, seja para missões a serem desenvolvidas, como também por um processo de reajuste face a algum tipo de desequilíbrio energético, que foi resultado de comportamentos. Então, sempre a reencarnação representa um processo em que o espírito reencarna para encontrar o berço da evolução e se desenvolver. O mundo espiritual, ensina André Luiz, aprimora, mas na terra é que se edifica. Deu aí? Então não podemos dar saltos. Então o Chico Xavier, por revelações dele mesmo, num período em que ele podia falar, que ele tinha amigos que ele dividia isso e que tinha respeito, as pessoas eram estudiosas, como Clóvis Tavares. Eu citei o Luciano dos Anjos, foi uma pessoa que perpassou muitos momentos com Chico e que eles conversavam sobre as vidas pregressas do Chico. O Nilton Boechat, no Rio de Janeiro, que recolheu também, ele gostava do assunto, ele aprendeu muito com o Chico, conviveu anos e anos com César Bornier. Eles tinham um grupo de estudiosos no Rio de Janeiro, que inclusive contava com a presença do próprio Divaldo Franco. Então esses assuntos eram assuntos que eram debatidos com muita tranquilidade entre eles. Então Chico Xavier, como escreve o próprio biógrafo Ranieri, por uma escala de evolução terráquea em corpos femininos. Então, como que você vai associar um perfil deste com um perfil de Kardec? É impossível. Então, Kardec, o assunto Allan Kardec, Chico Xavier em vários depoimentos, como um dos que mais mexe com a gente, vocês vão encontrar num livro intitulado Para Sempre. É um livro da Nena Galves. Ela escreveu 2 livros, uma biografia sobre o Joaquim Alves e uma outra sobre o Chico Xavier. É um livro belíssimo. Não me vem à mente. Nena Galves, editora CEU. Né? Ela tem um depoimento do Chico quando, numa festividade, em que Chico, muito amigo da Nena Galves, ele tinha um carinho muito especial. A Nena Galves foi uma amiga do Chico Xavier quando o Chico viveu na Espanha, e era uma mulher, né? Chico mulher, e ela eram 2 amigas. O Chico fala sobre Allan Kardec. É um texto maravilhoso, quando ele fala que a voz dele embargava de emoção quando ele se referia ao codificador da doutrina espírita.
Ele falava assim, Allan Kardec vive, eu queria falar sobre isso. Só hoje que eu falo. Aí você vê, Allan Kardec vive. Aí você pode até dizer assim, então ele está dizendo que o Allan Kardec vive aqui, está encarnado. Allan Kardec foi um espírito muito presente no trabalho de Francisco Cândido Xavier. Devagarzinho a gente vai soltando as notícias que o Arnaldo nos contou, mas não temos pressa, porque a revelação ela tem que chegar dentro de um casamento perfeito com um projeto de educação. Hoje eu conversava com um amigo, que é expositor aqui da Rede Amigo Espírita, não vou dar o nome dele por respeito a ele. Ele me perguntava sobre uma determinada personalidade. Aí eu disse assim, leia tal livro. Lá no livro você vai encontrar aspectos que vão responder à sua indagação. Aí ele disse, mas por que tanto mistério? Porque o grande lance é você ler o livro. E depois que você lê o livro, você torna com o assunto, que a gente vai debater o assunto e eu vou, quem sabe, aprender um pouco com esse nosso diálogo. Eu vou dar a resposta pronta. Eu aprendi com o Arnaldo Rocha, que me fez estudar história, ler romances, trabalhar psicografias, enfim, para me entender o que ele queria me dizer. Ele não me dava pronto, não. Não, você corre atrás, eu tive que fazer isso. Dr. Camilo Chaves colocava Arnaldo jovem para estudar. O Chico Xavier me convidava a ler tal livro. Por que eu vou te dar pronto? Então é assim que funciona a revelação. Não estou aqui para me colocar na condição de revelador absolutamente de nada. Eu sou carteiro. Eu sou um mínimo servidor de uma estação de correspondência. E me sinto compromissado com tudo que me foi oferecido, vamos dizer assim, nessa repartição da minha memória, do meu coração, e à medida em que o tempo for convidando, a gente vai trazendo. Porque muitos aí se colocam na condição de amigos, que recebeu uma confidência, e aí traz um assunto todo espetaculoso, que não tem fundamento doutrinário absolutamente nenhum, e fica por isso mesmo. Eu acho muito interessante, porque é uma falta de comprometimento, né, com a doutrina. Porque para mim colocar um assunto aqui, eu tenho que ter essa fundamentação kardeciana, eu tenho que verificar se eu vou contribuir com a doutrina, se eu vou prestar um desserviço. Olha a responsabilidade que nós espíritos estamos sendo convidados. Nós não podemos brincar de espiritismo, não. Eu falo do meu time, brinco com os meus amigos, assuntos corriqueiros, mas doutrina espírita eu não brinco, não. Eu não brinco de ser espírita, não. Eu estou aqui como um servidor dos piores, dos menores, cheio de muitos efeitos, de muitos dramas do passado a serem resolvidos, mas eu tenho uma responsabilidade com Jesus, com Kardec. Eu tenho uma responsabilidade com Emmanuel. Eu tenho uma responsabilidade com Bezerra. Eu tenho uma responsabilidade com todos os autores espirituais que eu cito os nomes. Passo a ter responsabilidade com Arnaldo Rocha, com César Bornier, com Luciano dos Anjos, com Clóvis Tavares, com Santos Dumont, que agora, pelo que ele disse nas últimas entrevistas do mundo espiritual, ele não queria mais ser chamado de um grande inventor ou de um baita descobridor. Ele queria trabalhar nos planos da humildade, da simplicidade. Então, por que aventurar nesses territórios, amigos? Da lisonja, da bajulação? Não. Vamos caminhar por outras bases. Não é? Então, data para os espíritos superiores? Meu Deus. Você pode ter acesso a alguma informação que brilhe nos seus acordes íntimos, né? Que promovam vibrações, melodias
de um valor extremamente transcendente. Mas a certeza é divina. E nós não podemos nos arvorar de representantes daquele que é toda justiça, toda misericórdia. Os projetos podem ser adiados, eles podem ser acelerados. Deu aí? Não sei se a gente está conseguindo passar o pensamento, e hoje eu não estou podendo dialogar tanto com os nossos amigos do chat. Voltei aqui para o chat, parece que está funcionando. Alguém está perguntando assim, parece que é a Adriana. Seria essa obra Para Sempre Chico Xavier, de Nena Galves? É isso aí, Adriana. Está aqui na minha estante. É um livro belíssimo. Agora, não deixem de ler a biografia da Nena Galves sobre o Joaquim Alves. É um livro belíssimo. Belíssimo. Vocês vão encontrar cartas do Chico para o Jô, uma alma extremamente querida dos amigos para sempre. O Jô também é um dos personagens do romance Ave Cristo, que a gente está estudando na terça-feira. Bom, então ficou claro esse ponto? Não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretiza em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Então aqui, quem sabe, estou colocando aqui como hipótese, quem sou eu, mas é só para a gente entender o contexto, né? Quem sabe Allan Kardec fez uma previsão e essa previsão foi alterada pelo mundo espiritual. Ele mesmo no mundo espiritual chegou à conclusão que, quem sabe, o próprio espírito que apresentou a possibilidade do retorno dele trouxe uma opinião pessoal. Isso pode acontecer. Nós encontramos textos de Emmanuel que falam de alteração do planejamento do mundo espiritual. Muito interessante. Se vocês... Aqui eu vou dar um dado. Eu gosto de dar exemplos. Se vocês acessarem o livro Testemunhos de Chico Xavier, que foi organizado pela nossa conterrânea mineira, Sueli Caldas Schuber, Sueli lá de Juiz de Fora, a Sueli ela recebeu as cartas, reuniu, separou trechos que poderiam vir a público de cartas de Chico e Vantuil de Freitas. Nesse livro tem um episódio muito interessante que fala sobre o lançamento do livro Voltei, do irmão Jacó. E existem textos publicados, que foram textos guardados pela Wanda Joviano, que ofereceu para a editora Vinha de Luz, que publicou uma série de material, que era material da família, mas que acabou sendo um contributo histórico importante. Embora os textos não tenham, vamos dizer assim, não tenham um valor literário como aqueles que foram anteriormente divulgados, mas para quem gosta de história, gosta de pesquisar, a gente encontra pérolas interessantes nessas obras, que foram publicadas pela editora Vinha de Luz. Então nós vamos encontrar alguns textos que falam sobre que estão conjugados com os textos que estão no livro Testemunhos de Chico Xavier. Quando o Emmanuel faz uma alteração do que tinha sido projetado no lançamento do livro, para o livro Voltei, do irmão Jacó, que na realidade, quando viveu aqui, irmão Jacó foi Frederico Figner, um membro da Federação Espírita Brasileira. Então Emmanuel fala em confidência que ele estava preocupado com o comportamento da família do Frederico Figner. Então eles estavam adiando o lançamento do livro, preocupados com
a repercussão dos familiares. E que eles estavam, inclusive, remodelando o projeto. Então, como o livro foi publicado muito tempo depois desses textos que hoje são de conhecimento do público, nós podemos subentender, inclusive, que nessas alterações se configurou até na utilização do pseudônimo Irmão Jacó, para que não se repetisse a história de Humberto de Campos, o processo que foi movido contra a Federação Espírita Brasileira por parte da família requerendo os direitos autorais, o que depois fez com que Humberto de Campos passasse a assinar um irmão X. Então, o mundo espiritual altera os procedimentos. Agora, um projeto que nunca será alterado é o da evolução. Agora, o detalhamento vai depender de cada um. E também, por que não dizer, da própria coletividade. Porque os projetos individuais redundam nos coletivos. Não é verdade? Queridos amigos, são 21 horas e 11 minutos. Eu vou ler o item 8. Para compreendermos as coisas espirituais, isto é, para fazermos delas ideia tão clara como a que fazemos de uma paisagem que tenhamos ante os olhos, falta-nos em verdade um sentido. Exatamente como ao cego de nascença falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores, da vista, sem o contato. Daí se segue que somente por esforço da imaginação e por meio de comparações com coisas materiais que nos sejam familiares, chegamos a consegui-lo. As coisas materiais, porém, não nos podem dar das coisas espirituais, senão ideias muito imperfeitas. Razão porque não se devem tomar ao pé da letra estas comparações e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos dependem da efetiva elevação deles. Nem que eles precisem estar em cima de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Tal faculdade lhes é inerente ao estado de espiritualização, ou, se o preferirem, de desmaterialização. Quer isto dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocando sobre a montanha, ou colocado sobre a montanha. Esta comparação objetiva simplesmente mostrar que os acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para outros no presente. Nós falamos disso há pouco tempo. E podem assim ser preditos. O que não implica que o efeito se produza de igual maneira. Podem ser preditos, mas os efeitos podem ter uma outra conotação. Para, portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço. Pode possuí-la em toda a sua plenitude aquele que na Terra se acha ao nosso lado, tanto quanto se achasse a 1000 léguas de distância. Ao passo que nós nada vemos além do nosso horizonte visual, não se operando a visão nos espíritos do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem muito diverso é o horizonte visual dos primeiros. Ora,
É precisamente esse o sentido que nos falece para concebermos. Ele coloca em itálico agora para finalizar. O Espírito, ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado do cego. O Espírito, ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado do cego. Deu aí? Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então, por exemplo, só a título de, vamos dizer assim, materialização do pensamento, eu vou abrir rapidamente o livro Apocalipse de João. Primeira vez que eu estou fazendo com vocês. Vamos lá. Eu vou pegar um trecho aqui para a gente entender um pouquinho o que eles estão falando. João diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Uma grande voz. Qual é a figura que ele vai utilizar para passar o pensamento? Uma grande voz como de trombeta. A trombeta utilizada para anunciar. Deu aí? Ele poderia falar assim, uma grande voz que estava como que num megafone, numa caixa de som potencializada, tantos decibéis. Deu aí? Então é uma figura que dizia, vamos pegar mais um trecho, o que vês escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. Tudo bem, até aqui tudo bem. Aí, esse trecho aqui que é bem interessante. E virei-me, afirma João, para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Eu não vou interpretar aqui, porque senão eu vou antecipar o que a gente vai fazer lá na frente. Mas aqui, e no meio dos... E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais utilizados no templo, por exemplo. Castiçais, ou seja, instrumentos que vão serem utilizados nos rituais hebraicos. Por que ele usa o símbolo dos 7 castiçais? Ele está vendo espíritos, no meio deles, inclusive, havia um que era como o Senhor, vestido com com uma túnica alva, vestido comprido e cingido pelos peitos. Então ele está tendo uma visão. E essa visão ele tem que materializar, transformando-a em palavras, num pergaminho. Então como é que ele vai transportar? Como é que ele vai transferir a ideia para o papel? Eu estou conversando com vocês. Estou repassando um conteúdo. Existem imagens que chegam para nós, mas elas chegam numa velocidade muito intensa, que a minha mente precisa de decodificar. E essa decodificação, no momento em que eu vou apresentá-la como um fruto da elaboração mental, o colorido, a tenacidade, vamos dizer assim, a intensidade, o magnetismo, tudo isso
serão adornos que a minha experiência, a minha bagagem espiritual, a minha memória e a minha habilidade vão traduzir, para que o interlocutor possa captar, vamos dizer assim, registrar o que eu estou acessando. E que, no caso, o interlocutor não viu, não pôde acessar. Por que o médium captou e vai ser o instrumento? Para adequar a mensagem. Porque aquele não tem condições, habilidade, merecimento para poder receber o contributo. Ele vive, vamos dizer assim, ainda no passado. E o médium já tem condições de acessar o futuro, porque de alguma forma ele foi preparado. Ou em espírito ele já começa a alternar. Viver o futuro junto com o presente. E aquele que está no passado, ao receber a mensagem, ele está sendo convidado para dar um passo no futuro que é o dele. E não o futuro de quem está revelando. Complexo, não é? É um assunto que a gente vai ter muito tempo aqui para debater. O importante é a gente pegar esse pensamento de Kardec, ainda no que remonta a esse mecanismo da presciência. Foi um texto longo, nós fizemos a leitura, porque também não podemos ficar muito presos nesses detalhes, porque nós temos 18 tópicos para que a gente possa concluir esse movimento da teoria da presciência. O nosso tempo está acabando. Eu gostaria de pedir 1000 desculpas para vocês que estão nos acompanhando, face ao problema que aconteceu no chat do Hangout. Mas, graças a Deus, pelos recursos que hoje a gente já conseguiu receber da espiritualidade, nós estamos superando essa dificuldade através da transmissão que está sendo feita através das rádios. Inclusive, nesse momento, eu gostaria de mandar um abraço muito carinhoso, muito respeitoso aos nossos coordenadores da Rádio Brasil Espírita. Eu abraço a minha querida irmãzinha, eu chamo ela de irmãzinha, a Cláudia, o meu irmão Márcio, que está lá nas Alagoas, e eu já estou assim me preparando para estar aí com vocês, e você me prometeu uma peixada, hein, Márcio? Não fuja não, mineiro é bom de memória para essas coisas. Mandar um abraço, nós vamos estar aí em novembro, na Bienal do Livro Espírita, e vamos estar aí com os amigos do Centro Espírita William Crookes. E também endereçar um abraço para todos os nossos amigos, membros da Rede Brasil Espírita e da Rede Amigo Espírita. O meu querido amigo, essa pessoa que eu tenho um carinho muito especial com ele também, que é o nosso querido Zé, o nosso chefe, o Zé Aparecido. Eu brinco que ele é nosso chefe, o Zé Aparecido. Aos nossos companheiros do chat, a presença do nosso André Sobreira, do Simplício, da Marilac, do Elton, Sandra, do Cássio, de todos que estão acompanhando através da FIAC, a Cleusa também. A você, amigo espírita que está no seu lar nesse momento, envolvido com essas vibrações sacrossantas, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com a sua querida sogra, o seu bendito sogro, genros, nora, primos, os vizinhos que costumam vir acompanhar o estudo do Evangelho porque não tem ainda o computador, ou porque o filho está utilizando o tablet. Então eu estou aqui junto com a amiga acompanhando o trabalho. Olha que legal. Então é uma forma de intercambiar essas frequências do Evangelho nesses momentos tão interessantes da nossa evolução, em pleno século XXI, e através da internet nós estamos cumprindo a profecia de Jesus que afirmara que o Evangelho seria pregado nos telhados. E os telhados representam aqui, no nosso contexto,
a divulgação através dos veículos, das antenas, da internet, viajando distâncias e facilitando para que haja um intercâmbio espiritual. Porque o telefone, a internet, a carta, a televisão, são só veículos que ajudam para que nós possamos focar a nossa atenção num ponto. Porque, na realidade, a assimilação é do espírito. E como nós estudamos aqui hoje, o pensamento, para ele não tem barreiras. Para os sentimentos, não existem obstáculos. Então, se nós estamos pensando em Jesus agora, Ele está conosco. Nós estamos em comunhão com Ele. Pelas vibrações sagradas do legítimo amor. Eu estou, nesse momento, muito alegre. Estou muito contente por estar com você, mais uma vez, no programa Apocalipse. Apocalipse, nesses tempos maravilhosos da transição planetária. Que Deus nos abençoe. Contempla o céu, afirma Emmanuel, nos dias em que a sombra te invade o coração, e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra, no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram os olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criastes. Carregas compromissos e constrangimentos, a fim de auxiliar ausentes queridos, ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa. Entretanto, o problema, embora sempre nos pese as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu a um impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício, onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida, que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente é imperioso, te integres no sistema do trabalho, no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for
aprovação que te amargue as horas. Continua, trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto, se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é o sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Ninguém vive sem esperança e sem Deus. No adeus que promove as vibrações sacrossantas da esperança, nós findamos a nossa participação dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Se sintam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os Espíritos amigos continuem nos auxiliando para que a doutrina espírita seja por nós espargida como uma chave a auxiliar os homens no acesso às hostes superiores em Deus. Tenham todos uma boa noite e que Maria Santíssima continue nos inspirando para sermos cidadãos do mundo, no mundo, para o mundo, tendo na família que o Senhor nos conferiu as bases que hão de sustentar a vitória real. Um beijo para todos, um abraço dos amigos para sempre, das terras, das Minas, das Gerais. Valeu!